Fala galera, estamos ao vivo com o nosso Pod 7 e hoje tendo a honra de receber um grande amigo, um grande profissional. Seja bem-vindo, meu amigo Anderson Felipe. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado, meu Tamo amigo. junto. Satisfação. Glória a Deus. Meu irmão, para nós iniciarmos esse bate-papo, que nós vamos falar muito sobre tributação, muito sobre empresas, mas antes de nós adentrarmos nesse assunto, que é um assunto muito importante e que inclusive é o assunto que nós, da SG7, levantamos a bandeira, nós levantamos a bandeira do empreendedorismo no Maranhão, em algumas cidades também fora do Maranhão, e nós temos um contador, que é você da nossa empresa, um contador que nós confiamos, uma pessoa íntegra, uma pessoa com conhecimento ilibado, um conhecimento muito grande. E eu queria saber um pouquinho agora sobre tua história, sabe? Como foi que você iniciou? Qual cidade foi que você nasceu? Qual foi sua trajetória até você chegar aqui? Então, Thiago. Gustavo. O Thiago é o meu irmão. É um dos meus irmãos que a gente conversa direto. Parece, a entonação é mais ou menos igual. E Gustavo. Então, nasci em Barão de Jaú, Sim. 600 quilômetros daqui de São Luís. Tive o prazer de estar lá contigo lá. Exatamente. O Thiago é aquele rapaz que tava com a gente? Ali é o Caio. É o Caio, né? O Thiago, Caio. vou lhe apresentar ele quando a gente for da próxima vez. Você vai Vamos gostar lá. dele também. É um cara 1000%. Nascido em Barão de Jaú, vizinho a Floriano, Piauí. Sim. Estivemos lá juntos, Estivemos né? em Floriano. Tu conheceu o Maranhão, Piauí rapidão. Isso. Só Só atravessou a ponte. Eu me formei, Gustavo, em 2014, Show. na FAESP. 2014. Floriano, 2014. Bastante tempo já. Eu morava em Barão, estudava em Floriano, porque é só atravessar a ponte, né? Sim. Então, desde quando eu estava na faculdade, eu já iniciei em escritório, já estava estagiando em escritório de contabilidade, então já pegando a vivência na prática da contabilidade. E nisso tive a experiência de passar por alguns escritórios de contabilidade, e quando eu me formei, fui convidado a trabalhar também na faculdade. Sim. Então fui coordenador do departamento pessoal da faculdade. E aí lá eu não estava mais me identificando com a área de departamento pessoal. Sim. E eu fui pedir uma oportunidade em um outro escritório. Era um escritório que eu tinha um sonho de... Quando eu entrei na faculdade para fazer... Era uma referência esse era um escritório que era referência e eu tinha vontade de trabalhar lá e de ser sócio. Eu entrei lá com esse objetivo. Entrei, pedi uma oportunidade, me foi dada essa oportunidade. Graças a Deus. Tinha quantos anos na época? Não vamos falar a questão de idade, não. Porque cara novinho, pra não entregar. O cara é novo, pô. Não vamos falar a questão de idade pra não entregar, mas 2014 eu já tava me formando e já trabalhava em escritório, né? E então, iniciei nesse escritório de contabilidade, que foi onde eu adquiri toda a gama de conhecimento, a expertise que eu tenho hoje. E durante esse escritório eu sempre fui aquele cara, Gustavo, que não espera as coisas cair do céu. A gente busca mesmo, vai atrás, proatividade, vai atrás. Quando eu entrei, eu fui bem claro com o nosso escritório que eu não tinha expertise na área que ele estava me colocando. Sim. Ele me deu a oportunidade, em menos de 2 meses eu já estava com uma carteira de empresas, tomando de conta, fazendo apuração. E graças a Deus eu tive parceiros que me ajudaram bastante, que foram mentores meus lá. Eu carrego pra vida esse pessoal. Se eles estiverem assistindo, um abraço, vocês sabem. Não vou citar os nomes pra não deixar ninguém, sabe? Mas todos que me ajudaram nessa época, vocês sabem, eu carrego vocês comigo no meu coração, viu? Show de bola, cara. E lá me desenvolvi bastante. E chegou a oportunidade da gente traçar novos voos, novos ares. Foi aí que eu conheci minha esposa hoje. A gente se conheceu. Foi algo assim que... rápido, né? Vamos se dizer assim. A gente se conheceu em um dia, em 2 meses depois a gente já tava namorando. Ela morava aqui em São Luís.
Eu lá em Barão, eu já tinha Tu conheceu ela em Barão? Eu conheci ela em Pastos Bons. Pastos Bons, que é a cidade dela, da Cidade família dela. dela. Conheci ela em uma festa. Fui Sim. pra uma festa lá e conheci ela. Festa abençoada. Festa abençoada. E aí, Gustavo, conheci ela. E aí a gente começou a se conhecer. A química bateu, realmente. Sim. Foi uma pessoa que, de cara, a gente teve a conexão. E aí, 2 meses depois, daí a gente se conheceu, eu pedi ela namoro. Show. E aí eu já tava com os planos de sair desse escritório, porque eu não tava vendo mais oportunidade. Eu esperava lá. E assim, quando eu pedi a demissão, foi que veio a oportunidade, né? Foi que me ofereceram sociedade, me ofereceram algumas oportunidades em outros escritórios do grupo. Só que eu já estava decidido. Pensei com Deus, Deus me deu um norte e disse, não, seu propósito é esse. E aí eu vim com a cara e a coragem para São Luís. Agora tu vai me falar que qual foi o ano que tu veio pra cá pra São Luís? Eu vim em 2022. Porque a gente se conheceu, foi 2023 ou foi 24, Anderson? Foi 2002. Foi? Não? Foi num evento do Rosadas Day. Em agosto de 2022 a gente se conheceu. Foi. Foi. Rosadas Day, E rapaz. eu vim em janeiro de 2022. Foi naquele mesmo ano que tu Pedi veio. demissão em 2021. Minha demissão foi em início de janeiro de 2022. Não, e foi top demais, E aí eu assim, vim. porque foi uma conexão logo de imediato, que parecia que já tava com tanto tempo que a gente se conhecia. Exato. E graças a Deus não foi só comigo, foi com os meninos também, que são nossos amigos lá de Rosário. Sim. E de lá pra cá, nós estamos aprendendo um com o outro. Eu mesmo aprendendo muito contigo, porque tu és realmente um ótimo profissional. E é importantíssimo para o empresário, creio, que ter a proximidade com o contador. Não apenas ter o contador como aquela pessoa que vai prestar o serviço, mas de fato aprender com o contador. Porque é uma parte muito importante, né, Anderson? Com certeza, com certeza. E o trabalho de contabilidade é um trabalho de confiança. Você está confiando a sua empresa, os seus dados do seu contador. Então é um trabalho que você tem que fazer com alguém que você confia, com alguém que seja seu amigo. E acaba que se torna seu amigo. Você contrata um contador e ele se torna seu amigo, ele se torna seu confidente. Sim. Ele passa todas as estratégias. Anderson, e assim, eu queria saber, tu fez aqui um apanhado geral, mas de forma bem superficial. E eu quero que tu possa agora contar um pouquinho mais detalhes, Eu quero que tu me detalhe um pouco assim, alguma história da tua infância lá de Barão de Grajaú, alguma história que tu te recorda. Gustavo, eu tive esse momento lá na minha infância que me marcou. Tem alguma história assim na tua infância que te marcou, na tua adolescência, na tua cidade, com teus familiares ou com teus amigos, ou mesmo na escola, que tu poderia trazer aqui pra gente? Cara, eu tenho muitas. Só uma! Eu tenho muitas, assim, meu ensino fundamental foi naquele interior que a gente foi. Sim. Te levei lá na Manga, Maranhão, eu fiz ensino fundamental lá. Sim. E meu ensino médio foi em Floriano. Já no Piauí. Isso. Piauí. No Piauí. Eu passei, fiz. A cidade bem fria, né? É demais. Uma das mais frias do Piauí. Pra não dizer o contrário. E aí eu fiz o teste do colégio agrícola e passei pra lá e fiz meu ensino médio todo lá. Eu sou técnico em agropecuária também. Sim. Fiz o ensino médio com técnico em agropecuária. Uma história marcante, Gustavo, é mesmo assim, eu sempre batalhei por ter as coisas que eu tenho. Eu lembro quando eu fiz a aquisição da minha primeira moto. Trabalhei, quando eu completei 18 anos, eu fiz o teste do Paraíba para trabalhar lá. Cara, massa. Um mês depois, eu fui chamado e iniciei a trabalhar no Paraíba. Pô, que bacana, cara. 9 Armazém Paraíba na época, 9 meses eu consegui juntar um dinheiro e consegui comprar meu primeiro veículo. Poxa. Aquisição minha mesmo, entendeu? Com aquele dinheiro suado. E aí eu pedi demissão também de lá por conta de que estava atrapalhando a questão dos meus estudos. E eu sempre priorizei a questão do meu estudo. Eu iniciei a minha graduação, eu iniciei em matemática. Sim. Então eu fiz 2 períodos de matemática. E eu sempre fui um cara que eu sempre analiso todo um cenário. Então quando eu iniciei a graduação em matemática, eu fiquei naquela, cara, eu vou me dedicar
o campo de matemática, você ser professor. Não desmerecendo a classe, jamais. Sim. Mas não tinha tantas Mas eu opções. não via tantas oportunidades, tipo assim, na área privada, na área de Pública concursos em si, também. para matemática em si. Eu via com esses olhos. E aí foi que eu ganhei a bolsa do ProUni, dei uma bolsa 100% do ProUni para cursar ciências contábeis. Caramba, que legal. E aí eu fui. E não me arrependo. No caso, tu fez em Floriano. Tudo em Floriano. Anderson, e vale ressaltar, assim, que tu falastes aí sobre tu ser um guerreiro. Tu nasceu num povoado que, digamos, que é bem um povoado mais humilde e tal. Não E é, assim, eu não cheguei a nascer lá, né? Mas eu fui sim, com 4 anos, minha mãe casou sim, com o rapaz de lá. E meu pai também, que eu sim, considero. Eu sim. sou abençoado, tenho 2 Abençoado, pais. glória a Deus. Tenho 2 pais, 2 Mas avós. tu nunca ficou assim, ah, não, minha mãe, eu tenho minha mãe pra me dar, meu pai pra me dar, eu tenho. Tu sempre Jamais. lutou pelos teus objetivos. E Jamais, até quão isso porque foi ela não importante, tinha. né? Exatamente. Até porque minha mãe não tinha condição de me dar. Então tu teve que, desde o começo, tu já teve aquela situação, eu tenho que correr atrás. E eu era o mais velho. Sou, na verdade, né? Sou o mais velho. Né? Sempre Cara, tive que correr atrás para poder, de certa forma, desafogar minha mãe das obrigações, né? Então, quando ela é professora, né? Lá. Então, quando tinha meus irmãos pequenos, ela ia dar aula, eu que cuidava. cara, que legal. Então, eu era... Pronto, uma situação que marcou bastante agora, engatei, era que às vezes eu não conseguia brincar com meus colegas lá, Caramba, né? cara. Eu tinha que cuidar Dos dos irmãos. irmãos. E aí eu cuidei Cara, dos 3. caracas. Rapaz, se eu te perguntar umas coisas, tu vai te emocionar, porque tu ficou bem, bem tocado, né? Tem até uma brincadeira agora que estão fazendo, que tá bem viral, que fica o pai de um lado e o filhinho do outro. Aí a mãe pergunta, quem teve Danone? Quem teve escola? Quem teve isso? Quem teve Eu achei aquilo? bastante interessante, porque é uma coisa que o meu irmão, acredito que conheceu o Caio, ele é meu afilhado também. E aí é uma coisa que eu busco sempre, batendo na tecla de educar ele também, de comparar o que eu tive com o que ele tá tendo, para ver se ele dá um despertar nele e ver que as coisas não são fáceis como ele pensa, às vezes, Sim, entendeu? E eu acho que isso é importante também, num todo, até pra gente educar não só os familiares, mas educar a sociedade como deve focar também. se tu fosse dar um conselho assim para um jovem, eu até tava te falando sobre algumas situações ali nos bastidores, que a SG7 a gente tem uma missão também de ajudar os jovens. Não só os jovens empreendedores, mas os jovens que estão querendo um despertar, digamos assim. A gente tem muitos jovens que trabalham conosco na mídia, alguns outros em outros treinamentos que já estão se desenvolvendo. E eu gosto muito de ajudar o jovem, porque um dia também eu passei pela mesma situação. Ia para a faculdade e tinha dias que eu chegava em casa, não tinha nada o que comer, ia para casa da minha tia. E a gente passou por situações bem difíceis também. Sim, Então, sim. quando eu vejo algum jovem fazendo faculdade, um jovem sonhando em estudar, um jovem sonhando em empreender, eu me sensibilizo automaticamente. Se tu fosse dar um conselho para um jovem que está hoje fazendo faculdade e também tem um cenário de vida um pouco parecido com o teu, o que tu diria? Primeiro, para não desistir, dizer que está no caminho correto, sempre buscar ser proativo, entregar mais, sempre buscar entregar mais do que lhe pedem. Proatividade, estudar, jamais deixar de estudar. E eu digo estudar não é só questão de ter o curso superior. Não, às vezes não precisa nem ter O curso o curso superior. superior, mas se você continua estudando e consegue executar com perfeição as outras situações, poxa, e se você quer empreender, eu digo para você não desistir, porque o empreendedorismo ele não é fácil. Bem, você recebe muita pancada, mas você continuar trabalhando, Deus abençoa Deus e abençoe. abre portas, com certeza. Deus abre portas. E interessante tu falar sobre isso, porque às vezes a pessoa também fala que o sinônimo de sucesso é fazer uma faculdade, mas isso não é verdade. Não, Não é verdade. A gente vê, nós que atuamos com vários empresários, a gente vê que tem vários empresários de sucesso que nunca nem foram na escola direito.
mas eles não foram na escola, não fizeram faculdade, mas nunca deixaram de estudar. Exato. Vale ressaltar isso. Exatamente. Porque a pessoa pensa assim, eu vou crescer sem estudar. Não, não é bem assim. Por exemplo, eu conheço um dono de uma rede de farmácias, que foi meu primeiro cliente, que eu tenho um carinho como se ele fosse meu pai, Edilson Sim. Silva Carvalho, seu Edilson, meu amigo, meu irmãozão, meu paizão, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, que me deu ideia. Ele fez até a 4ª série. E quando a gente faz as reuniões de consultoria, de treinamento com as farmácias, são mais de 15 farmacêuticos e ele tem mais conhecimento, mais know-how do que os outros farmacêuticos. E conhecimento de contabilidade, de tributação, de muita coisa. E eu digo, cara, tu não fez. E ele fica assim, Gustavo, só foi até a 4ª série. Eu falei, ei, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tu não para de estudar, todo o tempo ali assistindo algum vídeo, aprendendo alguma coisa. Então, talvez seja uma falácia que gira muito, né? Para empreender não precisa estudar. Não é bem assim. Não é bem assim. Você estuda determinadas situações e você tem que estar estudando. Então, às vezes você não precisa. Para empreender, você tem. Não é necessário você se formar. Para empreender, você não precisa se formar em ciências contábeis, mas você tem que entender e estudar um pouco sobre tributação, sobre como aquela tributação vai impactar no produto, no seu serviço. Então você tem que, de certa forma, você tem que estudar também. Sim. Porque senão, às vezes, você vai estar só sendo. O contador vai estar entregando as coisas, você vai estar se fazendo de entendido e não está entendendo. Então a gente tem que, quando a gente está em um negócio, a gente tem que estudar também. Sim. Toda situação. Então a gente sempre tem que estar estudando. Todo o A tempo. gente não deve parar. Eu já estou indo para minha 3ª pós-graduação. Já vou voltar ao meu curso de Direito agora em janeiro. Então, E sempre fazendo várias imersões, né, no Brasil. não paro. Eu vou agora em novembro, vou para São Paulo para uma outra imersão. Há 2 semanas atrás estava em Belo Horizonte participando de outra imersão Sim. também. Então a gente tem que sempre estar, porque essas viagens também, a gente tem a questão do network, tem as conexões, a gente faz. A gente se conheceu foi numa imersão. Justamente. E eu sempre falo, eu tava conversando com uma amiga minha que vai fazer a nossa imersão Seven agora, em outubro, e ela tava bem feliz, bem entusiasmada. Eu disse assim, olha, vou te ser bem sincero, eu sei que tu quer aprender e tu vai aprender, mas tu tem que entender uma coisa, dentro de uma imersão, o mais importante não é o conhecimento que tu vai adquirir lá, é a rede de contatos, é o teu networking. Justamente. Entendeu? Porque naquele local tu vai conhecer pessoas que futuramente vão ser teus sócios, ou teus clientes, ou vão te indicar. E eu expliquei isso para ela. E na nossa imersão que nós nos conhecemos, poxa, foi muito legal. A gente se conheceu de lá para cá. Tu já me apresentou clientes, eu já te apresentei clientes. A gente tá junto agora na contabilidade. Eu como seu cliente também, eu te indicando. E a gente vai fazer agora evento lá na tua cidade juntos. E Deus tem abençoado, é só o começo. E que nasceu aonde? No evento. Então, você que está nos assistindo, que é empresário, muitas vezes o empresário diz, é besteira isso aqui. Gente, hoje o mundo está numa rápida evolução, a inovação está muito rápida. E se você não tiver antenado nos lugares certos, mas com as pessoas corretas, você vai ficar para trás. Por exemplo, a Kodak, que é uma empresa que todo mundo falava muito bem dela, e ela hoje... Interessante, Gustavo. Eu tava ano passado, eu tava em Imperatriz, passei uma semana lá na período da Expo Imp. E aí, estando lá pela cidade, conhecendo e tal, eu vi um prédio da Kodak lá, cara, fechado. Mas ainda lá com toda a pintura e tudo da Kodak. Aí, cara, aí eu fiz essa reflexão. Eu, cara, inovou, não acompanhou as inovações e fechou. Acompanhou. Eu tava vendo um podcast do Flávio Augusto. Ele dizendo que ele já tem muito, mas ele não pode parar de se movimentar. Exatamente. Não pode parar de se movimentar. E eu acredito que isso é o nosso propósito. É se movimentar, é fazer zoada todo o tempo, é aprender, é girar a economia mesmo, é ter novas oportunidades. Acompanhar as atualizações. Tem que acompanhar mesmo todas as atualizações. Até o mercado contábil também. Nosso mercado, ele é tecnologia saindo toda hora, toda hora, toda hora. E você tem que estar acompanhando. Porque a tecnologia, como diz, a tecnologia ela não vai tomar o seu emprego, não. Pelo contrário, ela vem para facilitar.
mas ela vai tomar o emprego de quem não souber usar. Sim. É isso que outro dia eu entrevistei o Gustavo Henrique, que é o CEO da Royce, uma empresa que inclusive nos patrocina aqui no podcast. E ele falou que tem pessoas que, quando falam de inteligência artificial, elas falam assim: ah, inteligência artificial. E outros dizem assim: ah, inteligência artificial. Ou seja, um tá com medo de perder o emprego e o outro tá feliz porque aquilo vai ajudá-lo a automatizar mais o seu negócio, a melhorar mais o seu. Trazer mais eficiência para o seu trabalho. Então, como você falou, a inovação, né, todo o tempo está a nosso favor. Basta nós termos uma mentalidade de aprendizado. Meu amigo, volta agora indo para a tua área. Bora. Vai ter outras perguntas pessoais para o final, mas eu queria agora entrar na tua área. Exatamente, a reforma tributária. O que é a reforma tributária e por que ela é tão necessária no Brasil? Por que nós, empresários, precisamos estar antenados sobre esse tema? Gustavo, o sistema tributário do Brasil hoje ele é um dos mais complexos do mundo. Então, hoje nós temos uma carga tributária complexa e a reforma tributária ela veio no intuito de simplificar esse sistema tributário. E Simplificou mesmo. Não significa que vai acontecer de fato, né? A gente sabe que brasileiro Tomara que simplifique brasileiro. mesmo. É assim, mas simplificar não significa dizer que vai gerar economia, não. Pelo contrário. Só vai se tornar mais fácil, porque às vezes é muito burocrático, é isso. É, vai ficar mais claro para a gente identificar quanto a gente está pagando de tributos. Perfeito. Então, a reforma tributária ela veio buscando, se espelhando em alguns países, no modelo que alguns países utilizam, né, de tributação. Por exemplo, baseado no do Canadá, que é o IVA. Mais de 175 países utilizam esse modelo, o IVA. O IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. E aí aqui no Brasil, foi criado o IVA dual. Para substituir os tributos que nós temos. IVA dual. IVA dual. Baseado no do Canadá. Se não me engano, do Canadá, que o Brasil se espelhou. Por quê? O intuito é simplificar. Hoje nós temos essa reforma tributária, ela é sobre consumo, tá? Então não é sobre a renda. Então hoje no Brasil nós temos o quê? Nós temos 3 regimes tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Então, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real. Esses 3 sistemas tributários. O MEI. O MEI ele é como se fosse um Simples Nacional. Só que tem um benefício da questão da tributação, você paga só 5% sobre o salário mínimo e ali já está incluso o seu imposto e a contribuição para a Previdência. Ele é uma ramificação, vamos dizer assim, do Simples Nacional. Do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, hoje nós temos a tributação sobre consumo, nós temos os impostos municipais e estaduais, nós temos os federais. Tributos municipais, estaduais e federais. Perfeito. ICMS, ISS, ICMS estadual, ISS municipal. PIS e COFINS e o IPI federal. Então, o IVA dual é o quê? Para substituir tributos federais e os tributos municipais. Dual. Por quê? Porque se fosse só um IVA, ia ficar o Estado e os municípios iam perder autonomia. Tudo dependente do federal. Se fosse um IVA único. Então, foi criado o IVA dual, onde foi segregado entre IBS, os estados e municípios, e CBS, o federal. Então agora o Estado e os municípios vão ser tudo uma coisa só. Bom, eles vão trabalhar em conjunto. O Estado e o município vai trabalhar em conjunto. Isso vai ser, creio que interessante, né? Porque aí... Demais. E já começa agora em 2026, já começam os testes. A gente já vai ter destaque inicial agora em 2026 da CBS, Tributo Federal. A CBS ela vai substituir PIS e COFINS e o IPI. E o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. E aí, além desse IVA dual, vai ter uma ramificação também, que é o IS, que é o Imposto Seletivo. O Imposto Seletivo é apelidado carinhosamente de Imposto do Pecado. Explica mais um pouco sobre esse Imposto do Pecado. Por que Imposto do Pecado? É um imposto que vai incidir sobre os itens que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros. Vai ser mais... Então vão ser mais taxados. Exato. Realmente mesmo.
E aí vai Imposto do ficar lá, pecado, né? É, imposto do pecado. Carinhosamente, imposto do pecado. Aí eu... Justamente porque você tá pecando, tá consumindo ali a bebida alcoólica. Cigarrinho. Imposto do pecado, cara, que loucura, né? Pois Essa galera é demais. É igual a lei 8.666, a lei do diabo que eles falavam. Tanto sempre tem os apelidos carinhosos, né, que eles colocam. Cara, que interessante, né? E, assim, é um tema é um tema complexo, né? Que a gente, demais. com certeza, a gente vai ouvir esse podcast aí, vai botar para rever novamente, para nós começarmos a entender um pouco. E essas nomenclaturas, elas nos ajudam até fixar mais no córtex, né? Isso. O imposto do pecado, a gente já... São palavras-chave que a gente não vai mais esquecer, com certeza. Justamente. Perfeito. Olha, já se fala de reforma tributária há alguns anos. Mas por que só agora que, de fato, ela se concretizou? Tem algum porquê? Cara, vou falar eu. No meu entendimento, eu acredito que a pressa, porque foi uma coisa muito rápida. Essa aprovação do texto e tal, isso já vinha sendo trabalhado desde o governo Bolsonaro, mas nunca teve força para ser aprovado. Quando o governo Lula entrou, uma questão de meses rápido, ele conseguiu aprovar, entrou em vigor. O intuito, vejo, o objetivo dessa aprovação de realmente conseguir arrecadar mais. Sim. Diminuir a questão da sonegação e aumentar a arrecadação. E ainda existe muita sonegação, né? Demais. Acho que é quase impossível também, porque... Às vezes a sonegação acontece, Gustavo, não é nem por conta de... que a pessoa quer, é porque às vezes a falta de conhecimento. De conhecimento, às vezes. É como você falou, na meu ponto de vista também assim, é tão complexo o sistema tributário que às vezes a pessoa nem sabe que tá fazendo. Às vezes ele erra... sem nem saber que tá errando. Exatamente. Aí depois que ele descobre, ele diz, poxa, cara, eu não sabia. Claro que tem os que sonegam consciente, né? Mas acontece também às vezes por falta de informação, acabar sonegar. Às vezes tem os que pagam tributo demais também. Às vezes por falta de conhecimento. No caso, a bitributação. A bitributação, que é um trabalho que a gente faz também fortemente, que é a recuperação tributária. Eu estou nesses casos onde o cliente está pagando tributo a mais. Então, como eu disse, a reforma tributário aqui no Brasil ele é bastante complexo. Então, por conta disso, a reforma tributária veio justamente no intuito de simplificar, mas também de ficar mais fácil para o governo fiscalizar e conseguir arrecadar mais. Então, saiu uma notícia agora essa semana de que eles estão investindo em uma ferramenta 150 vezes mais eficiente do que a do Pix. 150 vezes mais eficiente do que a do Pix. A tecnologia do Pix já é uma das tecnologias mais elogiadas Brasil afora. E eles estão investindo em uma mais eficiente ainda. 150 vezes mais eficiente. Para que eles possam realmente rastrear. Exatamente. Eles defendem que o objetivo não é esse. Não é que seja rastrear, né? Que é aumentar a arrecadação. Mas tá claro que... com certeza. A gente tem que ser bem sincero. Exato. Ser bem sincero. Vamos lá. Quais são os pontos centrais? Tu já me apresentou alguns, mas tem algum outro ponto central dessa reforma aqui? Tu diz, Gustavo, isso aqui realmente vai ser um grande diferencial. Tem na questão de que, principalmente as empresas do Simples, as micro e pequenas empresas do Simples, que hoje são a maioria, então é o regime que tem mais empresas. O primeirinho, né? Simples Nacional, aí o presumido e o real. Exato. A empresa, quando a empresa ela nasce, o melhor regime, o regime ideal para essa empresa, quando ela está iniciando, é o do Simples Nacional, porque realmente é um regime muito bom quando você está iniciando. Sim. Certo? Então, se você ainda não tem uma perspectiva de faturamento alto, então inicia no Simples. Começou a faturar, não está presumido. Aí vai para o presumido ou real, vai depender do estudo. Sim. Não digo direto ao presumido, não, porque tudo a gente precisa fazer um estudo para analisar. Tipo, o supermercado, por exemplo, hoje... O supermercado hoje ele passou de 180 mil de faturamento, não compensa mais o Simples Nacional, não. Lucro real. Lucro real. A gente diz supermercado porque a gente já tem uma experiência na área, a gente sabe que o supermercado, a operação dele é muito inchada, a margem é reduzida. Então a gente sabe que o custo dele é elevado. Então, quanto maior o custo, menor o lucro, menor a margem, lucro real. Maior
maior margem de lucro, lucro presumido. Então, as empresas do Simples, com essa reforma tributária, as empresas do Simples elas vão ser impactadas da seguinte forma. A gente vai entrar no regime de não cumulatividade com a reforma tributária. O que é isso? Não cumulatividade. Não cumulatividade. Não cumulatividade é o quê? É a questão de você pagar aquele tributo e você poder se creditar do seu custo, vamos dizer assim. Para ficar mais claros, né? Porque assim, ó, eu vou trazer o Simples Nacional e o lucro presumido. Você paga o tributo, você paga ali aquele imposto, pela guia do DAS, os DAF do lucro presumido, mas você não se credita. Você só paga, você não tem crédito nenhum no lucro presumido e no Simples. Quando tu fala crédito, só pra gente compreender o pessoal de casa que talvez não tenha essa experiência. Pronto. O crédito é o quê? Os seus insumos, seu custo. Sim. Então, tudo que você tem de custo na sua operação, Perfeito. você na reforma tributária, você vai poder se creditar. Ou seja, tu vai poder mostrar o que quais são os teus custos operacionais. E aí aqui vem a importância. Você vai ter que comprar com nota para poder ter aquele crédito. E aí aquele crédito ele vai abater do seu débito. Caramba, que legal. Vai ser a sistemática de crédito menos débito. Por exemplo, no meu caso aqui, eu sou Simples Nacional. E eu vou fazer uma viagem longa. Então, eu comprovo com a gasolina, com a hospedagem, com o almoço, tudo direitinho, e isso já vai abater no meu imposto. Isso, se for na tua pessoa jurídica, se for algo essencial para tua operação, algo que seja essencial para tua operação, para tu executar aquela atividade. Então, tu vai ter que ter aquelas notas fiscais, que aquilo ali vai abater do teu imposto na saída. Cara, isso legal. no Simples Nacional, isso vai ser uma opção do Simples Nacional. Você vai poder continuar apurando o Simples da mesma forma, sem aproveitar crédito, mas também você pode pagar por fora, que é dessa forma, crédito menos débito. Poxa, isso vai ser e uma aí você boa... Então, no Simples Nacional vai ter que ser feito esses estudos para saber se é interessante eu apurar o IBS e a CBS por dentro ou por fora do Simples. Então vai ter no Simples Nacional, uma das grandes mudanças é essa. E outro impacto também, Gustavo, é que, por exemplo, se eu sou prestador de serviço e quem me contrata é uma empresa que está no lucro presumido ou lucro real. Sim. Se eu optei por pagar o IBS e CBS por dentro do Simples, essa empresa que me contrata, o crédito dela, da nota que eu vou fornecer para ela, o crédito que ela vai se aproveitar vai ser menor. Sim. E aí vai gerar o quê? Às vezes talvez esse contratante meu, talvez ele vai deixar de me contratar por conta de que ele achou uma outra empresa com o mesmo preço e que ela não está, que ela está apurando, ela está no Simples, mas ela está apurando por fora. Então, ou seja, o crédito dela que ela passa está sendo maior. Então vai ter toda essa questão de análise que a gente tem que fazer, de estudos. E é por isso que é bom estar junto com um bom escritório, Com certeza. Bom contador. Porque a gente tem que analisar todos os cenários de atuação da empresa, as situações, para poder... E eu até fazendo aqui um parênteses interessante, porque o teu escritório, eu já percebi que vocês são muito consultivos de realmente orientar o empresário ao que ele deve fazer, qual é o KENAI mais indicado para aquela atividade que ele faz, o que ele deve fazer. Até mesmo a questão de créditos com o banco, por exemplo, eu já percebi que vocês auxiliam, né? Me conta um pouco sobre isso, porque muitas vezes o nosso telespectador aqui, a pessoa que está nos acompanhando, são pessoas que elas iniciaram o seu negócio do zero, elas não têm ainda nem MEI, nem CNPJ, muitas estão mesmo empurrando aqui, aprendendo. Olha, para te ter uma noção, nos interiores que a gente visita, a gente vê, por exemplo, empresários que estão iniciando agora, pessoas que são matutas mesmo, que tem aquele... Não tem opção, eles não têm opção. Ou eles empreendem ou eles morrem, eu até brinco, até falo sobre isso. Empreender ou morrer. Ou você empreende ou você vai passar fome. Então a pessoa vai empreender, às vezes vai para roça, faz a sua plantação ali, vai vender o seu produto. Aí é um produtor rural. Entendeu? Então aí ele já quer avançar. Então me fala um pouquinho sobre essa questão do teu escritório, que vocês auxiliam esse pequeno empreendedor. Então,
Nosso trabalho é de conscientizar o empreendedor desde a abertura. A gente inicia com eles antes mesmo do CNPJ sair. A gente faz todo o trabalho de conscientização, de como a gente entende como é que vai ser, a gente busca entender como é que vai ser Modelo de a negócio. operação do cliente para ver qual o melhor cenário para ele, tanto da questão de tributação, questão de aquisição de empréstimo junto ao banco. Então, tudo isso aí a gente faz esse estudo, essa viabilidade para a gente poder estar apresentando isso para o cliente, né? Não é só chegar e... É claro que já tem cliente que ele já vem com esse conhecimento. Então, tranquilo, a gente só complementa. A gente faz a reunião mesmo só de complemento e tal. Sim. Mas às vezes o cliente que chega perdido, acontece demais. A gente faz uma reunião de onboard, explica, tal, aí inicia o processo de abertura. Depois que o CNPJ está aberto, a gente faz uma nova reunião, esclarecendo e tal. É como se fosse o manual do cliente, de como ele deve seguir a partir de agora. Eu lembro assim, quando a gente começou a nossa amizade, muitas vezes eu fiz consultoria contigo gratuita, porque eu dizia, Anderson, mas isso aqui é assim, como é que é isso aqui? E tu, com toda a paciência, não, Gustavo, é assim, é assim, é assim. Aí eu, rapaz, cara, como é que é isso? Então, assim, a gente que começa a empreender, a gente no início tá igual cego no tiroteio. Chega perdido. Chega Acontece perdido. demais. E que bom que vocês têm esse papel importante de auxiliar o empreendedor, de realmente auxiliar para que ele realize o seu sonho, porque nós empreendedores, nós somos sonhadores e muitas vezes a gente fica, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Poxa, o empreendedor tem que se preocupar com a contabilidade, mas também tem que se preocupar com o marketing, com a área comercial, com o desenvolvimento do produto, do serviço, com a equipe, entendeu? Tem que perseverar em meio às tempestades, porque tem meses que são melhores e meses que são piores. As incertezas de tudo. Negócio, Então é uma complexidade. Empreender é uma complexidade que, se você não tiver perseverança, você desiste. Com certeza. Você desiste. Voltando para a questão da reforma tributária, a reforma pode reduzir o famoso custo Brasil? Então, o intuito, como eu falei, o intuito é esse. Mas estudos demonstram que não. O que vem a ser o custo Brasil? O custo Brasil é a questão da carga tributária em si. Sim, essa expressão que eles utilizam é isso. Hoje a carga tributária do Brasil é uma das maiores. A reforma tributária ela vai ser uma das maiores. Hein? A gente vai estar trabalhando aí com um imposto de 28%. 8%. Misericórdia. A Meu pessoa, Deus. Então já tem estudos aí. Claro que foi aprovado, acho que ontem, a questão do comitê gestor para tratar do IBS, né? E aí vai ser indicado um representante do município e do estado para poder definir como é que vai ser as alíquotas do IBS. Mas vamos para um exemplo prático aqui. No município a gente tem uma alíquota de 5%. ISS. Vamos lá, volta e meia a gente vê algum município que coloca uma alíquota de 2.000 para algumas atividades, mas são poucas exceções. E Maranhão, nós temos uma alíquota modal de 23% de ICMS. Um dos estados com a alíquota maior. 23%. Então vamos supor, 23 mais 5, 28%. Então, hoje, se eu presto serviço, eu pago Porque o modal é o município e o... Não, o modal é a alíquota do estado. Sim. Porque a alíquota padrão do estado 23. é aquela, só que aí tem alguns produtos que tributam menos, tem produtos que tributam mais. Mas a alíquota modal, que é aquela da média, é 23%. Então, hoje, segmento de serviço, da forma que é hoje, ele só tributaria ISS, 100%. Com a reforma tributária, ele vai tributar o ICMS também, né? Porque vai ser o IBS. ICMS e ISS acabou. Então vai vir o IBS para tributar o serviço. Então, ou seja, o segmento de serviço é um dos que foram mais afetados. O nosso. Só que, claro, no texto eles pensaram... Vai ter a questão do crédito, que a gente vai poder aproveitar também no nosso insumo. Mas no nosso segmento de serviço, a gente quase não tem crédito, porque o nosso insumo não é tão alto. Né? E aí... Mas também eles deram alguns benefícios, a redução de alíquota, tem setores que vão ter 70%, outros setores vão ter 30%, então eles estão definindo ainda, pode ser que provavelmente tenha algumas novas atualizações para redução de carga. Certo.
O consumidor final, ele tem de pagar mais impostos ou menos impostos com essa nova reforma? É estudos, não tem como a gente Não tem como prever prever. mas alguns estudos demonstram que eles vão pagar mais imposto, consumidor final. Por conta disso, que a carga tributária, ela não veio para reduzir. Até então, os estudos que eu fiz, Sim. eu tinha cliente que iria paga 4%, vai pagar 10%. Então ele vai repassar isso aí pro consumidor final. Entendeu? Então, assim, algumas situações vão ocorrer do consumidor final pagar menos, mas são poucos, É entendeu? interessante isso porque o país que nós estamos, ele joga um balde de água fria no empreendedor. Ele joga um balde de água fria no empresário. O empresário, muitas vezes, ele é a resposta de Deus para a oração de milhares de pessoas. Sim. Porque a pessoa está lá orando, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aí Deus usa uma pessoa para empreender, para com perseverança lutar pelo seu negócio e fazer o negócio vingar, fazer o negócio dar certo. Aí aquela pessoa abre as portas da empresa e gera empregos. Ou seja, a resposta de Deus para pessoas que estavam orando, pedindo uma oportunidade. O empresário ele passa por várias batalhas, porque o empresário trabalha mais de 8 horas por dia. O empresário ele trabalha na parte estratégica, trabalha na parte tática, na parte operacional do negócio dele. Muitas vezes ele não sabe o que é férias, muitas vezes ele não sabe o que é feriado. Ele muitas vezes, quando cresce, tem que ouvir palavras de pessoas dizendo que ele está fazendo coisa errada, sendo que muitas vezes não sabe nem um terço do que ele passa na vida dele íntima. Sim. Às vezes é colaborador que não entende e faz ele passa rasteiro em alguns pontos. Ou seja, o empresário é um batalhador. Ainda com tudo isso que ele passa, ainda tem a reforma tributária que muitas vezes joga um balde de água fria. E a gente que está buscando fazer tudo certinho, a gente tem que perseverar. Tem que perseverar diariamente. Exatamente, mas é aquela coisa, Gustavo. Os problemas, eles vêm, Sim. a gente tem que enfrentar eles. Sim, a gente todos. tem que ser forte e enfrentar. Sim. E buscar. Todo problema ele tem uma solução. Sim. Então, esfriar a cabeça, se acalmar e estudar que sempre vai vir alguma solução e a gente tá aí. E isso faz parte do empreendedorismo. A gente não. E a gente se agoniar, aí é pior. Calma, respira. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Exatamente. É igual alguns falam, é contra tudo e contra todos e vamos pra cima, e vamos pra cima. A reforma tributária tá aí, já tá aprovado, não tem mais o que fazer. Sim. Então, agora é a gente ir buscar as estratégias pra gente conseguir vencer com essa reforma tributária. Sim. E é isso, é estudos e estratégia tem. Então, vamos pra cima. Eu vejo também que a gente, como tem muitos empreendedores que não sabem, hoje nós estamos falando sobre os nossos deveres como empreendedores, né? Sim. Mas também o empreendedor tem muitos direitos que muitos não sabem, muitos desconhecem. Por exemplo, tem aquele empréstimo que muitos empreendedores fazem, o Pronamp. Quando a gente vai fazer palestras, a gente percebe que muitos empreendedores ainda não têm o conhecimento de tais direitos. Me fala um pouquinho sobre alguns direitos também para a gente animar um pouco essa classe de empreendedores que estão querendo sonhar em colocar um gás no seu negócio. Então, os empreendedores, eles têm, quando você abre um CNPJ, tem a questão de abrir diversas portas, né? Você vai estar trabalhando regularmente, você paga menos imposto do que na pessoa física, isso é um fato real. E aí, existem algumas linhas, quando você, vamos para a questão de crédito, existem algumas linhas de crédito que você consegue junto ao banco, mas claro, que tudo isso é relacionamento. É relacionamento. Você tem que criar um relacionamento junto ao banco, e aí, através disso, tem algumas ótimas linhas de crédito, como o Pronamp. Existe FAMP também, que é uma linha de crédito onde é subsidiado também pelo Sebrae. O Pronamp é uma linha de crédito subsidiada pelo governo, né? Já o FAMP é uma linha de crédito subsidiada pelo Sebrae. O Sebrae é o avalista desse empresário. Explica um pouquinho os dois. Vamos supor, você que está nos assistindo quer agora pegar um Pronamp. E ele começou a empreender, está com um ano, por exemplo. A vantagem do Pronamp é a questão da carência.
O cara tem carência de 1 ano, de 6 meses a Um 1 ano. ano, 6 meses a 1 ano para começar a pagar. Hoje tá Hoje- um gás legal no negócio, viu? Dá. Quais os contras? Hoje em dia é a questão da Selic que está alta, então ele é vinculado à questão da Selic. Sim. Então, por conta da Selic estar alta, as taxas, a parcela está um pouco alta também por conta disso. Mas, se você é aquela coisa, você tem a carência de 1 ano para você fazer Fazer acontecer. e começar a girar o seu negócio. Então eu digo que ruim é sem nada. Ruim é sem nada. Então, Isso é a parte interessante, porque às vezes a pessoa, eu já vi assim, a gente tá falando aqui de tributação, mas nós empresários, todo mundo tem um início. Todo mundo tem um início e muitos iniciam mesmo sem CNPJ, muitos iniciam mesmo na informalidade. E vamos ser sinceros, pessoal, por mais que os impostos estejam caros, mas se você quer crescer mesmo, você precisa encará-los, como você falou, com honra e ir pra cima. Porque o que é que eu já ouvi? Ah, Gustavo, eu não quero mais crescer não, porque se eu for crescer eu vou ter que pagar imposto. Eu vou ter que formalizar o meu negócio. Ah, eu não vou tirar empréstimo, porque senão eu vou ter que comprovar que eu tenho uma empresa no Simples e tal. E esse discurso é um discurso de uma mentalidade muito pequena Isso. e de alguém que não vai crescer. Já quando você encara o desafio e você parte pra cima, você cresce, porque Deus te abençoa também. Justo. Deus te abençoa. Eu vi um podcast do dono da Havan, falando quanto que ele paga de funcionário, quanto que ele paga de tributo, e ele tem prosperado. Ele tem prosperado. Então, quando você encara os desafios com coragem, com força, com determinação, uma coisa que você falou que eu achei interessante é não murmurar, é não ficar reclamando. É uma realidade que nós vamos talvez pagar mais impostos, mas eu creio também que nós vamos ser abençoados. Com certeza. E assim, quando você está no simples, você consegue pegar o Pronamp, mas se a pessoa estiver na informalidade e tiver também como MEI, já tem mais. Já fica mais difícil. É limitado. A Sim. linha de crédito, as taxas são mais caras, então tudo fica mais limitado. Então, tem o Pronamp também para MEI, só que como eu falei, o limite é menor. Bem pequeno. Porque o Pronamp também ele é vinculado ao seu faturamento. Não é todo mundo do Simples que consegue. Porque às vezes a pessoa está no Simples e às vezes não está declarando nada de faturamento. Não tem faturamento nenhum no Simples. E aí ele vai lá e quer tentar o Pronamp. Mas o Pronamp ele é vinculado ao faturamento que você teve no ano anterior. Então é algo amarrado junto com a Receita Federal. Então o banco ele sabe quanto você faturou quando você vai tentar o Pronamp. Então é algo que não adianta, eu quero pegar 200 mil. Primeiro que não consegue. O limite do Pronamp é 150 mil. E aí, vinculado, limitado a 30% do faturamento. Olha só. Em quanto tempo os brasileiros sentirão os efeitos da reforma? Logo no início do próximo ano, na tua opinião? Eu acredito que daqui mais tardar 1 ano, 2 anos, depois já começa. A gente já começa agora em 2026 os testes. Já teste não, desculpa. Já começa vigendo mesmo a isso, lei. vigente já. Eu acredito que o impacto mesmo já em 2027 a gente já vai sentir, porque já vai começar umas alíquotas maiores de IBS. E aí, Gustavo, nós vamos ter de 2026 a final de 2032, nós vamos ter dois formatos de apuração. Nós vamos iniciar a transição, né, que é o período de transição da reforma tributária. Então, durante esse período, nós vamos ter que apurar PIS, COFINS, ICMS, ISS e apurar o IBS e o ISS. Até finalizar esse período de transição. Ou seja, eu fiz um novo estudo e nesse estudo que eu fiz, tinha lá que em 2028 a carga tributária desse cliente estava aumentando. Então, ou seja, se a carga tributária do cliente está aumentando, esse cliente ele tem que repassar esse tributo, né? O empresário ele não paga, o empresário ele só repassa, quem paga é o consumidor final. Sim. Se o empresário que está pagando, você está errando na sua precificação. Eu ia te perguntar sobre isso. Se você está pagando, você está errando. Você tem que colocar o tributo, você tem que repassar esse tributo. E quem paga é o consumidor final. Sim. E essa questão de precificação é muito importante. Fala um pouco sobre essa questão de precificação, Anderson. Eu acredito que, como você falou, às vezes a pessoa
Tem uma métrica de ilusão que é o faturamento. A métrica realmente importante é o lucro. É o lucro. E às vezes a última linha do DRE. E às vezes eu vejo empresários falando assim: ah, eu faturei muito esse ano. Sim, mas será se você teve um lucro positivo? Será se na última linha você realmente está bem? A sua empresa está bem? Isso é muito importante. E muitas vezes a pessoa erra por falta de precificação. Explica um pouco sobre essa questão de precificação. Então, a precificação ela impacta diretamente na empresa, né? Então, se você precificar errado, você vai estar pagando imposto direto do seu caixa. Então, você não vai estar lucrando, vai estar só repassando o governo. E aí você tem que fazer, para precificar corretamente, você tem que fazer levantamento de todo o seu custo, todas as suas despesas também, para poder você precificar. Você tem que saber, entender também quanto é que está a sua carga tributária para poder repassar isso na sua precificação. Então a precificação se torna importante por conta disso. Se você precificar errado, você toma prejuízo. E aí você não lucra. Você só fatura. Estou faturando tanto, mas não estou lucrando. E aí tá tendo prejuízo. Você vai estar achando que está trabalhando e não vê a cor do dinheiro. Enfim, né? Tudo isso aí já teve situações, a gente já teve alguns cenários, algumas empresas que a gente já pegou, que a gente já fez estudos e viu que a empresa estava errando na precificação. E conseguimos resgatar a empresa por conta disso. Levando agora para um assunto interessante também, a gente percebe que no Brasil parece que tem uma pesquisa que fala que uma empresa, poucas empresas passam de 5 anos. Isso. Tem uma pesquisa mais ou menos assim. Se eu não me engano, acho que é do Sebrae essa Sim. pesquisa. O porquê que muitas empresas não vingam, o porquê que muitas empresas não têm essa duração, essa excelência. Na tua opinião, o que falta? O que eles poderiam tomar cuidado para que eles não cheguem a realmente a ficar nessa média de pessoas que estão desistindo? Tem alguma coisa que tu poderia nos indicar, tanto na questão tributária ou na questão também de formar um caixa? Porque eu percebo, Anderson, que muitos empresários não têm noção de prolabore. Eles muitas vezes pegam no dinheiro da empresa. Tem até um princípio, se eu não me engano, que é o princípio da entidade, que é que você tem que tirar, né, a parte do CNPJ e a parte do CPF. Você tem que separar. Tem que separar. E isso muitas vezes eu percebo que não existe. Não existe. E isso acaba a longo prazo atrapalhando muito. Qual a tua visão sobre isso? Então, essa estatística, Gustavo, é por conta de que esses empresários eles não profissionalizam o negócio. Eles iniciam, empreendem, tal, vai lá, tá dando certo e tal. Chega um determinado patamar da empresa que ele tem que começar a profissionalizar, ele tem que começar a investir em gestão, ele tem que começar a delegar mais. E aí eles não fazem esse investimento, eles não profissionalizam. E aí acaba que quebra nesse período. Então ele pensa que Perfeito. Iniciou dando certo dessa forma, ele pensa que sempre vai continuar dando certo. Porque ele sempre fez assim e vai dar certo sempre assim. Não. Chega um patamar que as coisas mudam, que você tem que começar a profissionalizar, contratar gerentes, delegar, profissionalizar o negócio. O que falta é isso. Não pode ter medo do crescimento, né? Exatamente. Não pode ter medo de crescer. Jamais. O empresário tem que ser aquela pessoa corajosa, forte. Se precisar contratar pessoas, tem que contratar. Se precisar contratar o gerente, tem que contratar um gerente. Se precisar tirar o gerente de algum lugar, tire. Mas tem que profissionalizar. Isso aí é muito importante, cara. Eu tô passando por uma transição na minha empresa, tu tá acompanhando. E pra mim é justamente isso que tu falou. Exato. Eu comecei a minha empresa igual quando a gente começa a colocar melancia numa carroceria de um caminhão. Quando você coloca as melancias na carroceria do caminhão, estão todas bagunçadas e desorganizadas. Ao longo do caminho, elas vão se organizando. E é a mesma analogia que eu faço para os empresários e empreendedores. A gente começa sem saber o que é marketing, a gente começa sem saber o que é delegar funções, o que é dar feedback, a parte financeira, enfim, tudo atrapalhado. Só com a cara e a coragem. Mas, se você não se profissionalizar, você realmente não vai conseguir continuar competitivo no mercado. Exatamente. Esse é o problema. Realmente. Falta de profissionalismo do empresário quando ele chega a determinado patamar. Perfeito. Meu amigo, já chegando no final,
Eu queria que tu me desse, assim, algumas dicas. Passou rápido, viu? Passou rápido. Voando. Olhei ali o relógio ali, eu falei, rapaz... Que bom, cara. Sinal que foi produtivo. E é sinal que vai ter a segunda edição e a terceira. Vamos fazer. Tem que ter outras, viu? Porque tem muita coisa para perguntar. Se tu fosse dar uma dica hoje para um empreendedor, quais dicas tu daria para esse empreendedor para que ele possa... Eu vi outro dia um conceito que eu achei interessante. O empreendedor é aquela pessoa que está iniciando e o empresário é aquele que se profissionalizou. Eu achei interessante esse conceito, esses conceitos que eu ouvi. Para um empreendedor que quer se tornar alguém mais profissional na sua atividade, que quer realmente fazer o seu negócio ser um negócio mais... Quais são as dicas que você daria para essa pessoa? Para que ela possa se tornar mais sólido no mercado? Primeiro ele tem que entender bem sobre o negócio dele. Investir em cursos relacionados ao negócio dele, à gestão, a como melhorar a gestão. Entender também sobre gestão de pessoas é importante demais. Porque Isso é importante. Nós trabalhamos, nós precisamos de pessoas. Então tem que investir nisso, em gestão de pessoas, em como gerir uma equipe. Então o empreendedor que ele está começando é isso. Ele começa sozinho, mas logo ele precisa contratar. Sempre investir em conhecimento. Pronto, essa dica que eu dou para o empreendedor que está iniciando, que ele invista em conhecimento aplicado ao negócio dele. Perfeito. E como que eu posso te encontrar nas redes sociais, a tua empresa também? Me fala um pouquinho agora da tua empresa. Eu sei que são vários contadores que estão te ajudando aí nessa missão. E tu tá também aqui em São Luís, mas tá em Barão de Grajaú, em Floriano, em outras cidades também do Brasil. Então, hoje, minha rede social é o Anderson Felipe. Felipe é com 2 L. Hoje eu sou sócio da Ult Contabilidade, sou sócio da M-Hub Soluções. Da Ult Contabilidade é em Barão de Grajaú. A M-Hub Soluções Empresariais é aqui em São Luís. Sou diretor tributário de lá. E sou sócio também da Exatos Contabilidade em Porto Franco, no Maranhão. Show. Então a gente roda esse Maranhão todo. Clientes no Brasil, sim, no exterior também. Sim. E é isso. Então minhas redes sociais estão lá. Em breve vou estar lançando meu canal no YouTube também. Vou postar algumas dicas. Massa, que massa. Não, isso. Em breve tu vai lançar também teu canal no podcast, pronto, viu? Bora. E já tem estúdio certo pra você, é o Sérgio, meu irmão. Show, agradeço. Meu irmão, satisfação de te entrevistar. Para encerrar, eu queria que tu pudesse também mandar aqui um abraço para os teus clientes, para tua família. Eu sou muito feliz, cara, pela nossa amizade, porque foi mesmo no início dessa minha caminhada eu já conheci diversos contadores e que são também meus amigos, mas assim, por antiguidade e por gratidão, tu foi aquele cara que lá no começo me deu dica assim, nem ter vínculo de cliente, né? E quando eu pensei em profissionalizar meu negócio, eu falei, não, cara, eu sei que eu conheço hoje vários, mas o que tava lá comigo no começo foi o Anderson, eu não posso esquecer dele. E, cara, obrigado demais pela parceria, pelas dicas, pela paciência, porque hoje eu tô com 4 anos empreendendo, mas quando eu iniciei, meu irmão, foi bem difícil. Quantas vezes a gente pensa em desistir, porque como nós falamos, é muitos assuntos, chega, a cabeça até dói de pensar de tanta coisa. Meu Deus, é tanta coisa, que você até se desestimula, mas quando a gente persevera e aprende, a gente vai tomando gosto pelo negócio e vai fluindo, e Deus vai abençoando, e vai abençoando, e vai abençoando. E eu queria te agradecer também, eu acho que em nome dos teus clientes, quero te agradecer, porque a figura do contador na vida de um empresário é muito importante. É muito importante, porque são vocês que trazem essa proteção para nossas empresas, que nos dizem, ó, tu tem esse direito, olha, tu tem esse crédito, olha, tu tem essa oportunidade, olha, tu pode ir por esse caminho, faz assim. E essas dicas são de suma importância para o nosso crescimento, meu amigo, pode ter certeza. Te agradeço também pelas vezes que tu encorajou, porque além de ser esse profissional, tem esse cara também que encoraja, que diz, não, mano, vai dar certo, vai para cima. E se eu tô falando isso, eu acho que é a voz dos teus clientes também de outras cidades. E para encerrar, eu queria que tu mandasse um abraço para eles, desse um recado final também. Pronto. Eu, Gustavo, agradecer mais uma vez pelo convite e espero voltar mais vezes. Com certeza. Gostei demais. E agradecer a todo cliente que acredita no meu trabalho, no trabalho da Ult Contabilidade, da M-Hub, da Exatos.
Então, assim, nós buscamos sempre fazer um trabalho de excelência e até porque eu quero que vocês nos indiquem para os amigos de vocês, né? E é isso, a contabilidade, como o Gustavo falou, é um trabalho de seriedade e de confiança. Então, agradeço demais por cada cliente que confia no meu trabalho, no trabalho de toda a minha equipe, todo o meu time. Agradecer também a todo o meu time que está comigo. Perfeito. Não consigo chegar a lugar nenhum sozinho. Eu tenho uma equipe. Tenho uma equipe nos bastidores que me auxiliam. Então, mandar um abraço aqui para eles também, para toda a minha equipe. Perfeito, cara. Todo o meu time. Agradecer a minha família também, todo mundo. E é isso. Show de Gustavão, bola. Show de bola, meu amigo. satisfação Deus abençoe, mais uma viu? vez. Satisfação. E vamos marcar a segunda edição. E logo, logo vai vir aí o podcast da Útil, viu? Bora. Aí o podcast do da pode ser, ó, também é W, né? A gente tem aqui nos bastidores o maior podcast do Maranhão, que é nosso paizão aqui, que é nosso tutor, que nos direciona. Olha, a gente tem que ter pessoas ao nosso lado melhores do que a gente, né? Que vão estar nos orientando na área da contabilidade de você, na área do podcast do meu amigo Anderson, falei que desde o começo pegou em nossas mãos, nos auxilia, nos dá dica. Pessoas precisam de pessoas. Não é feio você reconhecer. A gente tem que ter amigos assim, né, cara? Exatamente. Pessoas que nos ajudam, relacionamentos construtivos, network de valor que é dar sem esperar nada em troca, né? Uma mão dupla, porque o retorno vem. O retorno vem de Deus, né? Exatamente. Então, eu tenho amigos, não é porque eu tenho escritório de contabilidade, que eu sou contador, que eu não vou ser amigo de outros contadores. Eu tenho diversos amigos, principalmente aqui em São Luís, lá em Franca, que são contadores que têm o escritório dele e nós não somos concorrentes inimigos. Nós somos concorrentes na profissão, na questão em si, mas nós não somos inimigos. Nós trocamos estratégias direto e eu acho que tem mercado para todo mundo. Isso tem mercado para todo mundo. Perfeito. Meu amigo, a vontade de continuar é grande, porém, vamos deixar para o segundo episódio com o nosso amigo Anderson. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.